Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do quadro Cidadania. O quadro que tem como objetivo aproximar você, cidadão, do conhecimento dos seus direitos. E hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios ele que é advogado, especialista na área trabalhista e também presidente da CAARO, Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de Rondônia, Dr. Elton Filber. Dr. Elton Filber, seja muito bem-vindo ao Cidadania. Muito obrigado, doutora Catiane. É um prazer imenso estarmos no seu programa. O seu programa que tem marcado já uma assistência em relação à cidadania de Ariquemes. Então, quero já de plano te parabenizar pelo excelente programa, um espaço que você está ocupando, em que tem levado muitas informações à sociedade da nossa cidade. Muito bem. Doutor Elton, já de início, vamos conversar um pouquinho sobre a carreira do doutor. Doutor Elton foi, inclusive, meu professor de Direito na faculdade FAAR aqui de Ariquemes, né? Foi meu professor de Direito, é um advogado renomado na cidade, em todo o estado de Rondônia. Então, por que não dizer no Brasil inteiro, está sempre aí viajando aos estados. Doutor, conta um pouquinho da sua trajetória até chegar onde o doutor chegou. Então, Catiane, eu me formei em 1990, então vou agora para 30 anos de advocacia. E desses 30, 27 são dedicados aqui a Ariquemes. Então já estou há 27 anos aqui. Desde que iniciou a FAAR, então eu tive o privilégio de ministrar as aulas. Atualmente eu ainda continuo com vínculo, mas há 2 semestres que eu não tenho dado aula, dado a correria, né? Eu sempre não gosto de prejudicar os alunos, então estava muito atarefado. Há 2 semestres eu estou um pouco afastado, mas devo retornar em breve. E cheguei aqui, eu e minha esposa, né? Aqui ainda nós éramos em poucos advogados, tínhamos cerca de 17, Doutora 18. Fátima também advogada. Sim, vamos também convidá-la para Cidadania. Então, era uma das poucas advogadas na época, né? A nossa profissão era mais restrita a homens, né? Sim. Então, nós chegamos aqui, éramos em torno de 17, 18 advogados, ainda pouco, né? Iniciando basicamente a jurisdição aqui na nossa cidade. E hoje a gente tem o privilégio aí de conviver com mais de 500 colegas já aproximadamente. Então, é um grande privilégio para mim. E entre esses privilégios foi de estar com você também, trabalhando junto à FAAR, né? Não é porque estamos aqui, mas uma excelente aluna, mostrou-se muito dedicada e interessada desde os primeiros semestres. Doutor, advogado, segundo a Constituição Federal, é indispensável à administração da justiça. Fala um pouquinho para o pessoal que está em casa, doutor, qual que é o objetivo aí da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil? Qual que é a missão da OAB? O advogado, a advogada, a profissão de advogado, ela é a única profissão que a nossa Constituição faz referência. Nenhuma outra profissão a Constituição faz referência, mas a advocacia está lá. E isso veio com a Constituição Cidadã, né, muito ligada até o tema do seu programa. Então, a Constituição Cidadã de 1988 é que trouxe a figura do advogado na previsão da Carta Magna e disse que o advogado era indispensável à administração da justiça. E por que o advogado é indispensável à administração da justiça? Porque ele é a ponte entre o judiciário e a sociedade. Então o advogado é que faz essa ligação, é que leva as angústias da parte ao poder judiciário, é que leva esse conhecimento das partes, é que colabora com o juiz para que o juiz possa dar uma sentença, porque para o juiz sentenciar ele tem que estar entre as partes, ele tem que entender as partes. E o advogado, ele contribui enormemente para essa compreensão. E eu, então, desde o início, desde os meus primeiros anos de advocacia, entendi que para a advocacia ser forte e para que se cumprisse verdadeiramente o preceito constitucional, nós, advogados, deveríamos estar unidos
e fortalecidos na defesa da sociedade. E isso a gente faz, e muito bem, através da OAB. Então, desde os primeiros anos da advocacia, sempre tive o privilégio de participar da OAB ativamente. Fui membro do Conselho do Tribunal de Ética por 6 anos, estive no Conselho Seccional por outros 6, né? Depois tive o privilégio também de ir ao Conselho Federal e representar Rondônia no Conselho Federal, onde estive também por 2 mandatos, e atualmente estou presidente da Caixa de Assistência. Aí sim é uma realização, porque a gente está cuidando da advocacia, né? Então isso é um privilégio muito grande. É verdade. Nós vamos falar também daqui a pouquinho a respeito da CAARO, para explicar um pouquinho a respeito do que se trata a CAARO, porque também nós temos muitos advogados que assistem o nosso quadro aqui e é importante passar também algumas informações. Mas o doutor estava falando a respeito da importância da figura do advogado. E aí a gente já entra numa situação que é o que nós chamamos de prerrogativas do advogado. Em recente decisão, nós tivemos algumas alterações na lei, aí, criminalizando a violação das prerrogativas do advogado. A opinião do doutor, a prerrogativa violada, ela fere simplesmente o advogado ou ela atinge também o próprio cidadão? Ah, sim, é mais ampla, doutora Catiane, é muito mais ampla, porque as prerrogativas que a gente diz e nós costumeiramente chamamos, né, as prerrogativas da advocacia, do advogado, no fundo, elas não são nossas. Por quê? Quando eu tenho o direito de adentrar um gabinete de um juiz e despachar com ele, quando eu entro lá no gabinete do delegado e despacho com ele, quando eu consulto os autos, quando eu adentro a uma secretaria de uma vara ou um cartório do fórum, eu vou em busca de informações para defender quem? Um membro da sociedade, em um nome cidadão. de alguém, né? Exatamente. Então a gente está sempre agindo em nome de outrem, nunca em nome do Elton, da Catiane e de outros colegas, mas sempre em nome de um constituinte. E é esse constituinte que muitas vezes ele não teria acesso, né? Porque o advogado ele é o canal para isso. Então, quando a gente fala muito de prerrogativas do advogado, a sociedade tem que entender que, na verdade, elas não são nossas, e sim delas, né? E essas prerrogativas também não são privilégios, elas estão embasadas na garantia, por exemplo, de princípios constitucionais, entre eles a ampla defesa, que você só consegue fazendo na figura de um advogado e quando o advogado efetivamente tem condições de atuar. É verdade. Doutor, dentro dessa situação, nós sabemos que a advocacia ela tem enfrentado várias dificuldades aí. Pontue algumas dificuldades, algumas dificuldades que o doutor acredita que a advocacia atual, moderna, talvez esteja enfrentando aí, dificuldades da advocacia. Nós hoje estamos enfrentando diversos desafios que outrora nós não conhecíamos, não é? Nós temos hoje uma justiça totalmente informatizada e coube a essa instrumentalização do processo coube hoje ao advogado. Então, antigamente, quem fazia toda a instrumentação do processo, montava o processo, era tudo o Poder Judiciário através dos cartórios. Hoje, o advogado, ele pegou uma carga burocrática muito grande, inclusive com condições bastante precárias ainda, exemplo do processo judicial eletrônico. Até por conta, talvez, aí da própria internet nossa aqui, né, na localidade, que é complicado, né? Exatamente. Numa certa ocasião, reunido com o então presidente do tribunal, na gestão anterior, nós falávamos sobre isso, quando ele disse: eu creio que os advogados do interior talvez vão ter mais dificuldades para operar o PJE. Aí, inclusive, eu mencionei para ele: olha, eu quero que fique bem claro que essa dificuldade no interior, ela se dá pela precariedade da internet.
e não pela qualificação dos nossos colegas que estão plenamente capacitados. Então essa eu julgo uma das dificuldades. Uma segunda que eu percebo é uma confusão que está se fazendo hoje do advogado com seu cliente, especialmente na área criminal. É a criminalização da nossa profissão. Então muitos confundem o advogado com o cliente. Então se o advogado está a defender uma causa, uma demanda impopular, aonde causou talvez um impacto na sociedade, especialmente na área criminal, esse advogado, ele passa a ser encarado como o seu cliente que talvez tenha cometido um crime grave. Então me parece que alguns ainda têm dificuldade de separar as coisas. Muito bem, de talvez aí compreender a questão da necessidade da defesa, da ampla defesa, do contraditório, que todos têm esse direito. Então, às vezes, acaba confundindo e não entendendo que o advogado está ali para defender tecnicamente o processo e não, muitas vezes, defender o fato, o ato cometido. Com certeza. Nós, enquanto advogados, nós repugnamos tanto quanto a sociedade essas agressões, os crimes, né? Mas nos cabe, e até por conta da Constituição Federal, a necessidade e a obrigação de fazer a defesa. Sim. Até porque, se o cidadão que cometeu esse crime, ele não for defendido tecnicamente, e essa defesa tenha sido à altura da nossa legislação, esse processo é nulo, ele será nulo, aquela sentença não vai ser cumprida. Então, há uma necessidade grande. Então, eu julgo que, dentre muitas dificuldades que nós estamos tendo, duas dessas que eu poderia apontar, eu indiquei a você nesse momento, né? Doutor, nós não poderíamos deixar de falar a respeito do exame da ordem. Então tem essa discussão que está aí realmente em todo o território nacional a respeito da necessidade ou não da realização do exame da ordem. Eu gostaria de saber a opinião do doutor. Exame da ordem é necessário ou não é necessário? Eu julgo que sim. Porque a OAB, ela sempre está muito preocupada com a qualidade do ensino jurídico. Toda a faculdade de Direito que é aberta, o MEC necessariamente ele tem que consultar a OAB para que a OAB se manifeste sobre a viabilidade daquele projeto. Todavia, já há alguns anos, esse parecer que a OAB dá, ele não é vinculativo. Ou seja, a OAB pode dar um parecer contrário e mesmo assim o MEC autoriza as faculdades de Direito. De forma que as faculdades de Direito elas proliferaram no nosso país. E muitas delas sem o compromisso de uma educação forte. E o que então acontece? Acontece que muitos dos profissionais, dos bacharéis que são formados nessas faculdades, eles não têm a mínima condição de atuar. E a OAB, então, como ela não pode mais impedir a criação de novas faculdades, ela faz uma seleção. O exame de ordem nada mais é do que uma seleção, uma apuração, para ver se a pessoa tem as mínimas condições de exercer esse importante mistério, essa profissão que está prevista lá na Constituição Federal. Então, o número de reprovação tem sido muito grande, mas não por conta do que alguns pensam que seria reserva de mercado, não, mas por conta de uma má qualificação da parte das faculdades. Durante o curso. Durante o curso. Da faculdade. Muitas vezes não investem na parte prática, outras vezes negligenciam com os professores, outras vezes têm dificuldades com biblioteca. Então é todo um conjunto. E o que a gente observa é que se o bacharel ele se dedica a fazer um estudo mais profundo, dali 6 meses, 1 ano, ele acaba passando no exame da ordem. E eu acho, doutora Catiane, que esse exame, para apurar se a pessoa realmente tem capacidade
de atuar na sua profissão deveria se estender a todas as profissões. O médico, por exemplo. Não, será que nós não temos nenhum médico que às vezes teve alguma dificuldade na formação? Será que nós não temos nenhum engenheiro que talvez tenha dificuldade na sua formação? Na verdade, esse exame talvez então resguardaria aí os próprios cidadãos que estariam recebendo esse trabalho, Com né? certeza. Ou seja, o cidadão receberia, portanto, um trabalho, um serviço com eficiência, sabendo que aquele profissional está um pouco mais capacitado, ele está preparado para assumir a causa que ele aí iniciou e começou. Exatamente. Então, quando a OAB outorga um registro a um profissional, um número de registro àquele profissional, ela está dizendo, olha, esse profissional tem condições de atuar, ele tem condições de fazer uma defesa. Muito bem. E outra questão, se nós abríssemos hoje a profissão, nós não mais exigíssemos o exame de ordem para os advogados poderem atuar, nós traríamos uma quantidade de bacharéis formados nos últimos 30 anos que gira em torno de 8 milhões de bacharéis. Esses 8 milhões, nesses últimos 30 anos, talvez tenham terminado a faculdade e não tenham tido mais nenhum contato com o direito. E eles abririam escritórios e ninguém faria constar em sua fachada que Quem não passou no exame de ordem. Exato. Então, eles passariam a advogar especialmente para as pessoas mais humildes, aqueles que não têm muitas condições de contratar um bom advogado, daqueles que não têm conhecimento dos profissionais da região. Então, esses... Acarretaria diversos problemas. Isso. Então, a cidadania, ela seria encolhida, ela seria Verdade. diminuída e com muitos prejuízos aos cidadãos. É verdade. Doutor, para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a CAARO, Caixa de Assistência dos Advogados. É interessante toda a categoria dos advogados, mas também a gente tem uma novidade aí que começou esse ano, que é a anuidade zero e que interessa também a todos os comerciantes. Explica um pouquinho para o pessoal que está em casa do que se trata a CAARO e do que se trata o programa Anuidade Zero. Esse foi um privilégio que a advocacia de Ariquemes e de Rondônia me deu, que foi me conduzir a presidente da CAARO, a nossa Caixa de Assistência. É a primeira vez, doutora Catiane, que um advogado do interior preside a CAARO. Olha que Nunca bacana. antes nós tínhamos tido um advogado do interior presidindo a Caixa. Então foi um presente enorme. Por quê? A Caixa de Assistência, ela faz um trabalho de cuidar da advocacia. Então nós cuidamos da advocacia na questão de saúde, campanhas de vacinação, palestras, né? Tivemos já esse ano a nossa campanha de vacinação contra a gripe H1N1, diversas palestras, né? Inclusive aqui em Ariquemes nós tivemos, e no estado todo. Nós rodamos as 18 subseções e mais uma cidade destacada no nosso estado. Então rodamos todas elas na capital, cuidando realmente da advocacia, fazendo exames, glicose, hipertensão. Na verdade, o advogado bem assistido pela sua instituição reflete, ainda que indiretamente ou até diretamente, no próprio cidadão, né? Aquele que ele está defendendo. Então o advogado, ele circula, inclusive, no ambiente, às vezes, bastante insalubre, que é o caso dos presídios, né? Hospitais, muitas vezes a gente tem que atender um cliente no leito do hospital, pegar uma procuração para buscar um medicamento que o poder público não está a fornecer e algo parecido. Mas nós, Catiane, estamos trazendo assim algo maravilhoso para a advocacia e que envolve muita a sociedade, que é o nosso programa Anuidade Zero. O programa Anuidade Zero é um programa de pontos, em que o advogado ele compra nos estabelecimentos parceiros, ele gera pontos com isso e esses pontos ele utiliza depois para abater na sua anuidade, podendo quitar a anuidade ou podendo quitá-la parcialmente, né? Pagar parcialmente com os pontos. Agora, um outro aspecto bem interessante que eu achei do programa, que isso tem sido bom para todos. É bom para a OAB, porque ela recebendo as anuidades, ela tem como fazer um orçamento e cumprir aquele orçamento.
É bom para o advogado, que ele é beneficiado com descontos, e esses descontos daí encaminham-se para a sua anuidade, mas é especialmente bom para os empresários. Sim. Porque se nós temos dois estabelecimentos, um em frente ao outro, em um deles o advogado pontua, no outro não. Em qual nós vamos? Então, Exato. obviamente que nós vamos procurar os estabelecimentos parceiros. Com isso, então, tem sido bom para o comerciante, acaba vendendo mais. A divulgação disso também tem sido muito legal. A gente está fazendo essa divulgação no site da Caaro, através de redes sociais. Creio que você Vamos também já deve colocar ter aqui recebido. já embaixo também. Então, entre no site caaro.org.br e aí clique na aba Anuidade Zero. Você vai ter todas as informações, tanto para o advogado como também para o comerciante que pretende também fazer esse convênio com a gente. Muito bem, então a gente já vai deixar aqui embaixo o link certinho, a informação do site, para que você que está em casa possa, que tem interesse, né? Você que é advogado, tem interesse em aderir à anuidade zero, você já vai saber o endereço, e você que é comerciante também pode aí entrar em contato e fazer a sua parceria com a OAB. Doutor, só para a gente finalizar aqui, nós tivemos conhecimento da criação de um livro em homenagem aos 30 anos da Constituição Federal, de autoria do doutor, com outras pessoas também, outros nomes renomados. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho e também deixasse aí o local para que as pessoas pudessem, aquelas pessoas que querem adquirir esse livro, também consiga ir através de alguma informação do local onde poderia encontrar. Em Porto Velho, me parece que tem esse livro. Fala um pouquinho para a gente. Esse foi um projeto muito bacana, desenvolvido pelo professor João Navarro. Ele é um professor da PUC de São Paulo, e eu acabei tendo o privilégio de ser convidado também para fazer um artigo sobre a nossa Constituição, e esse artigo constou no livro. Entre os autores estão Siqueira Castro, nosso ex-presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, também tem um artigo nesse livro. Então foi uma contribuição que a gente levou também a essa obra, porque entendo da importância da Constituição. A Constituição, ela é um instrumento que serve de base para toda uma legislação. E a Constituição, ela é necessária, ela é útil para resolver problemas também quando um país está em crise. Não só quando o país está em céu de brigadeiro, como a gente brinca, né? Quando as coisas vão tudo bem, a Constituição é favorável. Mas quando tem dificuldade, a Constituição também ela serve de ajuda para a solução. De forma que todos os problemas que advêm de um aspecto político e social de um país, a solução desses problemas a gente pode buscar na Constituição. E a Constituição, ela não é uma obra a ser mudada constantemente, até porque ela reflete os costumes de um povo, elas refletem uma cultura que vai se formando ao longo dos anos. Então, muitas das vezes defendem qualquer problema que existe, vamos mudar a Constituição. Não, a Constituição ela traz os alicerces. E se nós buscarmos os alicerces, entre os quais a democracia, a independência dos poderes, os direitos sociais do indivíduo, né? Se a gente buscar esses alicerces, nós somos capazes de resolver qualquer problema. Então, na Constituição Federal, inclusive o meu artigo, ele traz aí a importância da justiça do trabalho na seara da nossa sociedade brasileira. Eu escrevi sobre isso, é um artigo singelo, mas pode servir de contribuição. Com certeza. Está à venda na livraria da Caaro em Porto Velho, e também pode solicitar ele através do meu Facebook, né? Meu Vamos Instagram. colocar aqui embaixo. E isso está à disposição. Os colegas que quiserem solicitar, terei imenso prazer em trazer a obra também, que os amigos tenham acesso. Muito bem, nós estamos finalizando mais um Cidadania. Eu gostaria de agradecer muito e de coração, Dr. Elton Filber, por ter aceito o nosso convite de estar aqui no Cidadania. Muito obrigada. Eu que agradeço, já tinha feito um compromisso contigo de vir, né? Inclusive já era para vir há algum tempo, mas a correria do dia a dia acaba às vezes atarefando e dificultando isso.
mas eu tenho um imenso prazer de estar aqui contigo. Quero parabenizar pelo excelente trabalho que você tem feito, né, ao SBT, por dar à advocacia de Ariquemes o privilégio de receber tamanhas informações e principalmente a sociedade, porque a sociedade ela tá ouvindo sobre direitos, sobre garantias dentro do seu programa que serão úteis para o seu dia a dia, né? Então, uma sociedade desenvolvida, ela não combina com injustiças, com negligências, seja de quem for. E quando a gente traz isso para a sociedade, esclarece isso à sociedade, então é um serviço que você está prestando. Então o SBT está de parabéns em prestar esse serviço à sociedade, o que faz na sua pessoa. Então parabéns toda a direção da TV Alamanda, e continue investindo nessas ações em relação à nossa sociedade. Somos gratos a todos vocês, e especialmente a você que tem pilotado, né, esse projeto e levado à sociedade. Você que está em casa, muito obrigada pelo carinho da audiência. Continue acompanhando toda a nossa programação e toda essa matéria e todas as informações sobre o quadro de hoje estarão também no meu Instagram, o link está aqui embaixo, no Instagram do Dr. Elton Filber também. Fiquem com Deus e até o próximo Cidadania.